Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a descolonização da África. Vamos prestar atenção aqui neste mapa da África aqui, para que a gente possa ver que essa parte central aqui, que seria a parte mais úmida da África, bem ao centro dela seria o Congo belga, uma região que era propriedade do rei da Bélgica, Leopoldo II, que ele lutava para permanecer dele, sem mais ninguém. Vamos continuar. Então, a ocupação da África, nós já vimos, nós estamos fazendo uma revisão, foi desde muito tempo disputada. Os mais antigos que a gente conhece, assim, das potências europeias, foram Portugal, que dominaram dois territórios grandes, Angola e Moçambique, na faixa de 1400 e 1500. Passados uns 400 anos, com a Revolução Industrial, os países industrializados vão procurar o quê? Vão procurar consumidores para os seus produtos industrializados e fontes de matéria-prima para embasar a sua produção. Então, onde que poderiam encontrar? Na África e na Ásia. Então, esse excedente de produção eu posso descarregar na Ásia e na África. Para isso, eu preciso ocupar esses espaços, porque aqueles espaços me davam uma oportunidade para que eu pudesse investir o meu excedente financeiro que eu obtive com a industrialização. Eu ainda obteria matéria-prima e mercado consumidor para os meus produtos. Se eu tivesse sorte, meus pesquisadores poderiam descobrir ouro, diamante e petróleo. Se eu descubro o ouro e o diamante, eu já vou chegar com o bem mais precioso. Eu evitaria, digamos assim, muito trabalho, já que eu já estava com o ouro na mão. Como a terra era livre, vamos chamar assim, não tinha dono reconhecido, poderia eu comprar esta terra e utilizá-la para a produção de produtos que tivessem valor comercial. Poderia plantar café, cana-de-açúcar, amendoim, cacau, frutas, etc. E essa disputa de diversos países em diversos locais da África vão fazer com que em fevereiro de 1885 necessite de uma conferência que foi realizada em Berlim para que a gente acertasse de que forma esses espaços poderiam ser ocupados sem que houvesse litígios entre os países ocupantes. Vamos nos lembrar que nós estamos em 1985. Faltam 15 anos para a gente entrar nos anos 1900, para a gente entrar no século XX, que daqui a pouco que a gente entre, vai começar a Primeira Guerra Mundial. Os países europeus não tinham mais para onde crescer na Europa. Tinham que transferir essa disputa por poder para outros locais. E esses locais, um dos primeiros e mais marcantes, foi a África. Muito bem. Aí essa conferência de Berlim toma algumas decisões que todos os que pensassem em ocupar, em disputar, em conseguir um espaço na África deveriam seguir. Então, livre navegação nos rios Congo e Níger, para que eles pudessem adentrar ao continente africano. A nação europeia que ocupasse uma região só teria direito a esta região que ela tivesse ocupado
se ela comunicasse aos outros países que ela estava lá presente e que já tinha uma autoridade instalada no local. Uma autoridade instalada no local significava alguém com poder de mando, com força para poder fazer valer este mando. Os países deveriam conceder também direitos especiais aos missionários e exploradores europeus. Os exploradores europeus estavam caminhando pela África para descobrir possibilidades de exploração econômica daqueles locais. E os missionários para procurar colocar os nativos africanos dentro da sua religião, para que ficasse mais fácil controlá-los. E todos deveriam reconhecer o Estado Livre do Congo, propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. E esses acordos, lá de fevereiro de 1885, foram consolidados ao longo do tempo entre países. Um país entrava, encontrava outro país e iam fazendo acordos paralelos àquele, mas amparados na Conferência de Berlim, dando a definição de locais. Então a África ficou dividida desta forma. Bem ao centro, o Congo belga, com apenas uma entradinha pequena aqui pelo mar. Tá certo? Um pedacinho muito estreito, a maior parte dele era o centro da África. Então, quem chegou da África? Os franceses, que conquistaram a Argélia, os belgas, que conquistaram o Estado Livre do Congo, os britânicos, que conquistaram bastante coisa, Chito, Sudão, Uganda, Quênia, Rodésia, Portugal, que desde longa data, já há 1500, já tinha Angola e Moçambique. Esses outros países só vão conquistar territórios mais ou menos após a Revolução Industrial. E ainda tinha Alemanha, Espanha e Itália, que foram países de unificação tardia e não tinham força como um país para explorar outros locais. Então, depois de alguns fatos, esses países, essas regiões ocupadas por potências europeias, vão começar a querer a sua independência. Por que aconteceu isso? Devido ao final da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias ficaram enfraquecidas pelas perdas econômicas e humanas decorrentes da guerra. Vamos ver que antes da Segunda Guerra Mundial, as maiores potências com maior penetração em todo o canto do mundo eram a França e a Inglaterra. Inglaterra, a maior potência naval do mundo. O sol não se punha nas terras da rainha. Mas, ao mesmo tempo, os africanos vão querer sua independência. Lá pelos anos já 1940 e pouco, 45, 50. Então vão acontecer movimentos como o pan-africanismo e a negritude. O pan-africanismo era o quê? Um movimento político-ideológico que surgiu como uma forma de resistência que buscava transformar a situação da raça negra. Em vez de ser servo, sub-raça, ser uma raça equiparada às outras, pessoal equiparado aos outros habitantes do mundo. E a negritude, um movimento político-literário, escrevendo, surgido no final dos anos 30, que já difundiam ideias buscando a independência africana. Então a comunidade internacional vai começar a pressionar esses países matrizes, potências europeias, a dar a liberdade para aquelas colônias.
Isso já tinha sido tentado após a Primeira Guerra Mundial, quando se tentou criar a Liga das Nações, que não foi para frente. Mas após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, que obteve maior representatividade, vai ter maior aceitação. E a própria ONU vai começar a realizar pressão pela independência das colônias africanas e asiáticas. Será que é porque esses países eram bonzinhos? Não, é porque eles também queriam participar do comércio com essas colônias e as metrópoles não deixavam. Então foi feita a Liga das Nações, não deu certo. Futuramente vai acontecer a invasão do Japão à Manchúria e a Liga das Nações não vai conseguir impedir essa invasão, que era o objetivo final. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, preocupação com a paz, vai haver uma conferência em São Francisco e vai ser criada a Organização das Nações Unidas e ficou acertada que a sede seria em Nova York. Quais eram os objetivos? Preservar a paz, promover a cooperação internacional, incentivar o respeito aos direitos individuais e coletivos dos seres humanos. Então a ONU foi criada com 6 principais órgãos: Conselho de Segurança, Assembleia Geral, o Secretariado, que administra todo o complexo, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela e a Corte Internacional de Justiça. Quais são as atribuições de cada um desses órgãos? A Assembleia Geral, formada por todos os países, vão debater temas relacionados à segurança. O secretariado é dirigido pelo secretário-geral da ONU e administra a ONU. Vai ter um Conselho Econômico e Social, voltado para a educação, para a agricultura, para a proteção à infância, para a saúde, para a parte econômica com o Fundo Monetário Internacional e um banco para a reconstrução e desenvolvimento. Aí, esta mesma ONU vai passar, em certo momento, a lutar pela independência das colônias africanas e asiáticas. Então vai acontecer a Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955, 10 anos após a Segunda Guerra Mundial. Vão participar países independentes que se intitularam Terceiro Mundo, porque eles não eram alinhados nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética. E prometeram apoiar as lutas dessas colônias africanas e asiáticas. Vão lutar pela igualdade de raça, soberania das nações e respeito a cada uma dessas nações. Aí essas independências, com as lutas que aconteceram, vão começar a aparecer e vão começar aos poucos a tomar corpo, a tomar vulto. Então, no norte da África, a partir da década de 50, o Egito vai obter a sua independência em 1922, pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial. Por que talvez isso tenha acontecido? Nós vimos que os otomanos dominavam o norte da África, o Oriente Médio e um pedaço ali começando a entrar na Europa, bem próximo. Quando o Império Otomano participa da Primeira Guerra, ao lado da Alemanha, e perde, ele se desmembra todinho e essa parte dele foi dominada pela França e pela Inglaterra. Veja que foi depois do final da Primeira Guerra. França e a Inglaterra ainda tinham um bom poder. E eles passaram a ser protetorados, franceses e ingleses. Aí o Egito, nessa misturada toda, se libertando do Império Otomano, obtém sua independência em 22, da própria Inglaterra. Na África, ao sul do deserto do Saara, vai acontecer a partir de 1960. No sul da África, entre os anos 70 e 80. E estamos por aí no período da Guerra Fria. E as potências
Estados Unidos e União Soviética apoiavam os grupos que lutavam dentro dessas colônias buscando a independência. Para quê? Para caso o grupo que eles apoiavam vencesse a luta, aquele país passaria a ficar alinhado com quem tinha apoiado seu movimento. Como foi a independência dos países que estavam vinculados ao Reino Unido? O Reino Unido, desde o começo, tinha uma política de não ocupação forte. Então, o que ele fez na Índia? Então, ele começou a aceitar a saída de certos territórios. Aí ele transferia o poder para líderes escolhidos e preparados pela metrópole. Ele escolhia líderes locais, levava para a Inglaterra, lá eles estudavam, adquiriam os valores ingleses e voltavam para administrar seus países de acordo com um pensamento que favorecesse a Inglaterra. Aí a Inglaterra cria a Commonwealth para manter todo mundo como aliado da Inglaterra. A França chama todas as colônias de províncias, iguais às províncias francesas, só que ele vai chamar de províncias ultramarinas. Iriam pertencer à comunidade francesa, com o idioma francês e uma moeda comum. A exceção desse processo foi a Argélia, onde a França enfrentou uma guerra muito pesada, muito forte, que ficou conhecido como a Batalha de Argel. A Espanha tinha a Guiné Equatorial, também transformou, seguindo o modelo dos outros, em uma província ultramarina, mas 8 anos depois, em 1968, a Guiné fica independente. E 2 cidades, Ceuta e Melilla, também ficaram livres. A Bélgica vai enfrentar a Guerra do Congo, para que o Congo obtenha a sua libertação. Portugal, que tinha dois grandes territórios, Angola e Moçambique, não aceita se desfazer das colônias devido ao que ele recebia das colônias. As colônias eram muito maiores do que o território europeu português. Em 59 ele muda de status, passando a dar uma igualdade de condição. Entre 1960 e 1970 vão começar a acontecer conflitos armados em Angola e em Moçambique, até que ocorre a Revolução dos Cravos em abril de 74 e obtém a independência. Com a Índia, uma situação toda especial. A Índia foi ocupada a partir do século XVII, onde eles expulsam os outros concorrentes que existiam naquela região e passaram a negociar tecidos finos, mostarda e cânhamo, e passam a obter grandes lucros. Em 1750, os ingleses obtêm o domínio completo da Índia. Aí os ingleses fizeram o quê? Ora, eu, grande produtor de tecido, tenho que vender tecido para a Índia. Com uma grande população, se cada um comprar 3 metros de pano, eu estou rico. E aí eles pegam e aumentam os impostos sobre os tecidos que eram fabricados na Índia. Então os tecidos indianos passaram a ficar mais caros que os tecidos importados da Inglaterra. Aí os indianos passaram a comprar tecido inglês. Para atender às fábricas inglesas, os indianos passaram a produzir algodão para vender para a Inglaterra. Quando eles passaram a produzir algodão, deixaram de produzir alimento. E aí gerou uma crise de fome na Índia. Aconteceu a revolta dos cipaios, que eram os soldados, mas a revolta foi esmagada. A Índia era considerada a joia mais preciosa da coroa britânica, a mais importante. Então, as rendas que saíam da Índia para a Inglaterra proporcionaram à Inglaterra a construção de um amplo sistema ferroviário e de comunicações na Inglaterra. Remessa de milhões de libras para a Inglaterra, decorrente dos lucros de todos os produtos ingleses
que eram vendidos na Índia. Esses recursos recebidos oriundos da Índia foram utilizados para a Inglaterra conquistar a Birmânia, a Nova Zelândia, a Austrália e parte da China. Então, ampliou em muito o Império Britânico. Então, a Índia possuía várias religiões, principalmente a hinduísta, a budista e a muçulmana. Os muçulmanos faziam parte da elite durante o Império Mongol. Quando os britânicos assumiram, os hindus aceitaram a educação britânica e participavam da administração britânica. Eles iam estudar na Inglaterra e voltavam. Aí eles fundam o Congresso Nacional Indiano em 1885. Aí vão começar a surgir lideranças, Gandhi e Nehru. Então, duas posições na descolonização. Começaram a lutar pela descolonização e duas linhas de raciocínio. Uma autodeterminação mínima, quer dizer, uma pequena liberdade, e a outra era Índia, um país independente. Vai acontecer que a Índia, como país independente, é a que vai vencer. Gandhi vai liderar movimentos. Em 1919, declara uma greve geral de transporte e limpeza. Eles queriam provocar uma crise administrativa para que causasse uma revolta na população contra a administração britânica. Em 1920 e 22, eles fazem um movimento para que ninguém vá votar. Em 30 e 34, um movimento de desobediência civil para transgredir as leis. Nesse tempo, os indianos eram proibidos de negociar com sal. O sal era um negócio privativo dos britânicos. Aí o Gandhi estimula que eles entrem numa salina e peguem todo o sal. Aí ele vai preso. Então vai acontecer o quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, os ingleses vão perceber que a situação na Índia é crítica. E eles começam a preparar a emancipação. Vão mandar o Lord Mountbatten para ser o vice-rei da Índia e fazer a emancipação. Então vão acontecer duas correntes para a independência. Defendida por Gandhi, uma Índia unitária, com todas as religiões, tudo junto. Os muçulmanos defendiam um Estado independente, que depois vai ser o Paquistão. A segunda proposta, que é apoiada pelos britânicos, vai vencer. E aí cada povo saiu deslocando para a região que ficou dita que era dele. E aí um povo vinha e o outro ia, se encontrava na estrada e briga na estrada. Então a Índia vai ficar com Gandhi dirigindo em 1869 a 1948. Gandhi é assassinado por um hindu radical. Nehru vai ser eleito primeiro-ministro em 47 até 74. A Índia possui uma das maiores populações do mundo. Ela tem uma disputa de fronteira com o Paquistão, a Caxemira. Então, o Paquistão Oriental, na década de 70, vai virar Bangladesh, e o resultado disso vai ser a Índia, o Paquistão e Bangladesh. 3 países. Resultado daquela Índia unificada. E ficou esta situação. A Índia, o Paquistão e Bangladesh. E a região disputada com o Paquistão é a Caxemira, aqui ao norte da Índia, que a China também quer uma participação nesse pedaço. Então, destas feitas, fizemos a revisão da descolonização da África e da Ásia. Vamos estudar para nos prepararmos para a nossa promoção ao primeiro ano do ensino médio. Muito obrigado.